Amém. Louvado seja o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Bom, chegamos na mensagem 26, irmãos. Continuando a história de Abraão. Uma história que eu gosto muito. Porque todas as vezes que eu ouço a história de Abraão, eu me sinto um pouco de Abraão. Mas eu me sinto Abraão na parte que ele cai. Na parte que ele falha, né? Ó Senhor Jesus. Mas isso mostra que o Senhor tem misericórdia de nós, né? E Ele quer nos salvar. Ele quer nos tornar vencedores, né? Ó Senhor Jesus. E a mensagem de hoje tem como título Nascimento de Ismael e Aparição do Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus. Bom, aqui, a gente dando sequência no capítulo 15 aqui de Gênesis. Acho que a gente pode abrir aqui Gênesis 15. Amém. Bom, aqui mostra aqui, nos versículos aqui decorrentes, que Deus ele fez duas alianças com Abraão. A primeira aliança que ele fez estava totalmente relacionada ao descendente. Amém. E o segundo é sobre a terra que Abraão herdaria. Bom, Deus aqui, nesse momento, irmãos, ele estava preocupado com os descendentes que viriam de Abraão, né? Olha a preocupação do Senhor, né? Vocês conhecem os descendentes de Abraão, né? Olha aí para o descendente de Abraão que está aí do seu lado aí. Ó Senhor Jesus, olha o amor do Senhor. Quando o Senhor fez essa promessa para Abraão, quando Deus fez, ele estava pensando em nós, né? Os descendentes, né? Por quê? Pois viria Cristo, né? E nós somos os descendentes de Cristo, né? Graças ao Senhor, né? Pela misericórdia do Senhor por nós. Aí aqui, em Gênesis 3, na realidade é 3, tá, irmão? 3:15, tá? Eu falei 15, mas é 3:15, tá? Ô, Senhor Jesus. (15, 16). Desculpa. Ô, Senhor Jesus. Deixa aqui. Amém. Aqui, irmãos, quando Deus prometeu a descendência aqui para Abraão, ele se referia a isso ao futuro, que seria Cristo, né? Porém, para que isso acontecesse, precisava acontecer, né? Precisava Abraão ter um filho, né? Só que Abraão não tinha filhos. E Sarai era estéril ainda, né? Olha que desafio que tinha ali Abraão e Sarai, né? Deus fez uma promessa de uma grande descendência que ele não conseguia nem contar, porque era maior o número do que os grãos de areia, porém, Abraão não tinha nem filho, e a esposa era estéril. Ó Senhor Jesus. Bom, o foco de Deus aqui era que a dependência, era a dependência celestial dos que viriam pela fé em Cristo Jesus, né? Aqui, no versículo 5 aqui, do 15, do 8, diz assim: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus, como conta as estrelas, se és que a podes. E lhe diz: Será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos caldeus, para dar-lhe por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Amém, até aqui. Amém. Bom, aqui, Deus menciona a descendência celestial, o que é? Que é a igreja, que é cada um de nós, né? Deus prometeu essa descendência de Cristo para toda a terra. Porém, essa terra aqui, nós que somos herdeiros dessa terra, né? E nós herdaremos junto com Cristo a terra que há de vir, né? Que é a celestial, né? Mas para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa primeiro tomar posse dessa terra aqui. Daqui onde a gente está, porque o Senhor prometeu essa terra aqui. Essa é uma promessa, né? A gente conquistar toda essa terra, né? Aqui no 15:9, continuando, diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, para a qual de 3 anos uma rola e um pombinho,
ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Bom, aqui, irmãos, é muito claro que toda aliança que é feita, ela precisa ser selada com sangue. Tanto que aqui nós vemos que Abraão ele fez um sacrifício para o Senhor nesse momento. Ele sacrificou essa novilha, né? Essa cabra e um cordeiro. Então, nós vemos aqui que Cristo, para selar a sua aliança com cada um de nós, para que cada um de nós hoje pudéssemos chamar o irmão que está do seu lado de irmão, ele precisou ser partido também na cruz. Ele precisou, para fazer essa aliança com cada um de nós, para essa aliança ser selada, o seu sangue precisou ter derramado naquela cruz também, né? Só que isso, irmãos, a gente não pode considerar isso, o que a gente acabou de partir o pão, não é verdade? Se a gente considerar isso como uma religião ou como apenas um símbolo, isso é muito superficial, não é verdade? Mas é algo muito profundo. A morte do Senhor, por cada um de nós, o preço alto que ele pagou para que essa aliança fosse estabelecida com o homem, para que nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus, é algo de fato que deve nos tocar verdadeiramente. O que o Lucas compartilhou aqui, eu fiquei muito tocado. Porque imagina, irmãos, o Senhor, ele tinha acabado de cumprir, né, um grande marco da história. Ele fez, ele tinha acabado de passar todo o sofrimento naquela cruz, morreu, foi para o Hades, ressuscitou para subir ao Pai. Só que antes de subir ao Pai, ele parou para dar atenção para Maria, irmãos. Maria ali representa o homem, representa cada um de nós, né? Então a gente vê a importância que nós temos para o Senhor, né? O amor que o Senhor tem por cada um de nós, né? Mesmo ele tendo sofrido tudo aquilo na cruz, ele como Espírito, em vez de ascender aos céus diretamente, ele ainda passou aquele momento, ele deu atenção para o coração de Maria, que estava naquele momento, um coração desesperado, né, pela morte do Senhor, sofrendo naquele momento, né? Então a gente vê ali, a gente vê por esse fato o grande amor e misericórdia do nosso Senhor por cada um de nós, né? Quando o homem caiu, a gente não tinha mais nenhuma esperança, né? A gente perdeu acesso à árvore da vida. Ontem o Lucas compartilhou. Aquele anjo foi colocado de frente do jardim com aquela espada flamejante, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, né? Mas Deus não desistiu do homem. Por meio de Cristo, por meio da sua morte, ele fez toda a reconciliação com cada um de nós e deu a oportunidade de cada um de nós ter acesso de novo ao Pai. Ao crer em Cristo Jesus, hoje nós temos acesso total ao Pai. A gente não precisa de nenhuma formalidade. A gente precisa só crer. Crer, confessar com a boca, crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e que ele morreu na cruz por cada um de nós. Então isso de fato, irmãos, precisa ser muito real no meu viver. Eu estava cantando desfrutando desse hino que a gente cantou, que fala da volta do Senhor. Toda vez que eu canto esse hino eu fico muito tocado, porque quando eu lembro da volta do Senhor, que eu penso, poxa, está muito próximo o Senhor voltar, né? E eu penso também nos que foram, nos que já partiram, já dormiram no Senhor. E cantando esse hino eu lembrei, hoje a Aline até, a gente estava na comunhão com os irmãos lá na casa do Tiago, e ela compartilhando com os irmãos, uma noite antes da minha mãe falecer, elas oraram juntas no quarto, e a oração da minha mãe foi assim, ela orou para o Senhor, pedindo perdão para o Senhor, por estar naquela situação e estar reclamando daquela situação. Porque o que ela estava passando não era nada perto do que o Senhor passou na cruz por ela. E na noite seguinte, e no dia seguinte, o Senhor levou ela para si. Então, irmãos, quando a gente parte o pão, isso tem que ser muito real para nós. Isso tem que ser muito real para mim. Tem que ser, de fato, um momento de adoração mesmo ao Senhor, de consagração e de gratidão ao Senhor.
Acho que essa é a melhor palavra, né? É gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, né? Quando o irmão compartilhou isso, eu nem ia compartilhar isso, tá, irmãos? Mas ao cantar esse hino, eu comecei a analisar a minha vida lá atrás e o meu destino realmente era o lago de fogo. Se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, eu não estaria nem aqui compartilhando com os irmãos. Se o Senhor não tivesse misericórdia de cada um de nós, qual seria o nosso destino? Seria o fogo eterno, irmãos. Mas o Senhor, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já te amava, já. Isso é forte, né, irmãos? Antes mesmo de nascer, o Senhor já pensava em nós. Logo depois de sair naquela cruz, ele estava pensando em nós, quando ele falou com Maria, né? E louvado seja o Senhor, né? Porque hoje nós temos a oportunidade, todos os domingos, de lembrar do Senhor, né? De ter esse momento, né? De consagração ao Senhor e entregar nossa semana para o Senhor também, né? O Tiago aqui compartilhou falando também, né? Pedindo oração até pelos irmãos que não estão aqui, né? E hoje, irmãos, é um privilégio estar aqui. É um privilégio a gente estar aqui. Você estar aqui essa noite é um privilégio. Porque o mundo, de fato, ele quer nos tirar de tudo isso. Ele quer nos afastar. E hoje a gente tem muitas coisas lícitas, normais, que fazem com que a gente se distraia e a gente acaba caindo no caminho que Ló caiu. A história de Abraão aqui é muito forte, porque a gente vê que Abraão, ele teve várias situações que ele passou na sua vida que fizeram com que ele pudesse cair, mas também ter a oportunidade de se arrepender. De ver que o quão fraco e falho nós somos e o quanto a gente precisa da direção do Senhor. O quanto a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Que o Lucas falou ontem. Ouvir diligentemente a voz do Senhor. Esse versículo de Isaías eu gosto muito também, que fala de a gente ter um coração contrito, né? Que o Senhor, ele olha e ele para tudo que ele está fazendo para aquele coração aflito e abatido que treme pela palavra. Então, o Senhor, quando o Senhor tem um amor reverente à palavra, quando você tem esse anseio por desfrutar da palavra e do Senhor, do que o Senhor está falando, o Senhor vai parar tudo que ele está fazendo. Aí você não precisa se preocupar, que as suas coisas o Senhor vai cuidar. Pode ter certeza, assim como ele cuidou. Aqui, continuando a história aqui de Abraão, a gente vê que depois de fazer essa aliança, né, essa oferta, né, o Senhor selou essa aliança, né, com o sangue, né, e essa aliança que foi selada por nós pela morte de Cristo, né, é para que hoje a gente possa servir ao Deus vivo por meio de Cristo. Porque a gente tem uma promessa, irmãos, de herdar, de ter uma vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, tudo isso aqui vai passar, é passageiro. Por mais que a gente às vezes se apegue com algumas coisas dessa terra, não vale a pena. Porque o que tem reservado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que todos que estão aqui amam o Senhor. A gente ama o Senhor. E a gente precisa amar o Senhor cada dia mais, porque cada vez mais vai ser mais difícil a gente servir ao Senhor. A gente precisa tomar posse dessa herança e dessa promessa. Mas para que essa promessa seja concluída, irmãos, a gente precisa fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E hoje ele vai ser o cabeça sobre todas as coisas por meio da igreja. Hoje o Senhor conta conosco. A gente vai ter uma oportunidade agora, dia 29, né, do 11. Quinta-feira nós temos uma com os jovens e dia 29 com toda a igreja para fazer o Vem Ver. A gente tem uma oportunidade de praticar a comissão que o Senhor nos deu. De chamar mais pessoas, apresentar esse Cristo que salvou a sua vida e salvou a minha vida para esses que estão lá fora, que são já escolhidos do Senhor, mas ainda que não tiveram oportunidade de conhecer o Senhor, né? E graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, né? Louvado seja o Senhor. Bom, continuando aqui a história de Abraão, no versículo 1 do 16:1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz aos filhos. Olha, irmãos, como nós humanos somos complicados. Ela ainda colocou a culpa no Senhor. Falou: o Senhor tem impedido, é culpa do Senhor que eu não tenho filhos, tá?
impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então, irmãos, aqui a gente vê que Abraão, né, ele teve uma promessa, né? O Senhor fez uma promessa para Abraão, prometeu uma geração para ele, de muitos herdeiros, mas para ajudar o Senhor, né, é claro, né, Sarai deu uma boa sugestão aqui para Abraão. Falou, toma minha serva, né, como esposa e vamos gerar um filho, né, e vai ser o seu sucessor, né. Só que antes disso, Abraão já tinha tido uma ideia também, né. Falei, bom, como eu não tenho filhos, eu vou colocar o meu servo. Vou colocar meu servo Eliezer para ser o meu herdeiro. A gente resolve o problema, né? Já que você não pode ter filho, a gente tem meu servo. Aí o Senhor foi repreender o Abraão. Falou, não, Abraão, eu vou te dar uma herança, né? Eu vou te dar um herdeiro. Só que mesmo assim, Abraão não ouviu a voz do Senhor e fez o quê? Consentiu com o que Sarai tinha dito. E foi lá e e se deitou com a sua serva. Abraão, nessa data, irmãos, ele tinha 85 anos. Já tinham se passado 10 anos que o Senhor tinha aparecido para ele, né? Aí, é claro, né, Abraão, para ajudar o Senhor, na sua segunda tentativa, concebeu um filho, né, por meio de Agar. Aí Agar teve um filho. Aí o que aconteceu? Abraão perdeu a presença do Senhor. Por 13 anos, né? Por 13 anos, Abraão ficou sem a presença de Deus. Deus não apareceu mais para Abraão. Por causa de uma atitude de Abraão, Deus se afastou de Abraão. Deus parou de falar com ele. Por não ouvir a voz do Senhor, Abraão ficou 13 anos sem a direção do Senhor. Imagina, irmãos, olha a importância de uma escolha errada, de uma decisão errada. Isso aqui, irmãos, é algo muito, muito forte para nós, porque na nossa vontade própria, muitas vezes, nós tomamos decisões. E a gente esquece de consultar o Senhor. E a gente não ouve a voz do Senhor. Aí é gerado um Ismael em nossa vida. E o resultado é perder a presença do Senhor. Olha que sério, irmãos. Perder a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Abraão, ao aceitar essa sugestão, além de tudo, ele arrumou um grande problema para a vida dele. Porque ele arrumou um problema familiar, que ele não tinha. Por fazer a vontade dele, Agar virou as costas para Sarai, se revoltou contra a sua ama, e ele arrumou um problema. Aí o que aconteceu? Sarai foi até Abraão. Poxa, Abraão, tá vendo? Ó, resolve o problema que você arrumou para mim. Agora a minha serva não está mais me obedecendo. Aí ela foi lá e expulsou a serva. Olha que problema, irmãos. Ó, Senhor Jesus, por causa de uma decisão errada. Um problema para a vida toda. Até hoje o problema, né? Ó, Senhor Jesus. Uma vez, mas assim, mais uma vez, a gente vê aqui que o Senhor é misericordioso. E que Ele ama o homem. E mesmo diante de toda essa situação, o que Ele fez? Ele encontrou aqui Sarai, aqui no versículo... Agar. Agar perdida no deserto, chorando. Um anjo apareceu para Agar, aqui ó, no versículo 7, diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Esse é o nosso Senhor. Ele nos acude em nossas aflições. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Olha que problema, irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, Abraão. Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou de Ismael. Olha que situação, irmãos. E esse versículo mostra, irmãos, que mesmo diante de toda essa situação, Deus mandou um anjo. Aquele anjo, irmãos, representa o próprio Deus, que vendo a aflição de Agar, ele olhou para ela com bons olhos e ele falou: Eu sou o Deus que vive, né, e que te vê. Então estou vendo o seu sofrimento. Fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Olha o amor do Senhor. Isso é muito... isso dá um refrigério para nós, né, irmãos? Que mesmo diante das situações, mesmo que a gente fale, que a gente caia, que a gente se distancie do Senhor, a gente vê o amor do Senhor. Está vendo como o Senhor não desiste de nós? Olha que amor misericordioso. Ele nos vê e nos assiste nas aflições. Tem até um hino, né, que fala, né? Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Esse é o nosso Senhor. Esse é o amor do Senhor por nós, né? Abraão, acho que depois daquela situação, ele percebeu que ele tinha feito algo errado, né? E que tinha desagradado o Senhor, né? Imagina, 13 anos sem o Senhor aparecer para ele, né? Até que Deus aparece novamente aqui no versículo 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ó Senhor Jesus. O Senhor pediu algo difícil para Abraão? O Senhor pediu algo que ele não tinha pedido para Abraão? Não. Ele pediu a mesma coisa. Ele falou só: fica tranquilo, eu sou o seu Deus. Acaso eu não posso... O senhor deve ter pensado: acaso eu não posso fazer com sua esposa gere um filho? Acaso eu não posso ressuscitar alguém que já morreu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fica tranquilo. A única coisa que eu preciso que você faça é ande na minha presença. Ó Senhor Jesus. O Senhor só pediu isso para Abraão, né? Tudo que a gente precisa, irmãos, é andar na presença do Senhor. Parece fácil, né? Mas na prática é tão difícil, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Nós temos alguns exemplos que o irmão citou. Noé, ele andou com Deus. E o que aconteceu com ele? O Senhor falou para ele, no meio de uma geração pecaminosa, que se preocupava com seus interesses. Todo mundo está se preocupando em casar, em dar de comer. Ninguém estava preocupado mais com Deus. Ele apareceu para Noé e disse que ia exterminar a humanidade. Olha, imagina que responsabilidade que ele deu, né? E que privilégio, né? Porque só salvou Noé e sua família, né? Enoque, ele andou na presença de Deus. E o que Deus fez com ele? Deus tomou ele para si. Eu estava hoje conversando, a gente escutando a mensagem hoje com a Aline, né? A gente indo de carro, né? E a Aline até comentou, né? Fala-se pouco sobre Enoque na Bíblia, né? Mas, assim, é minha teoria, tá, irmãos? Isso não está escrito, tá? Mas eu acredito que fala-se pouco porque ele estava tão íntimo de Deus que as coisas humanas dessa terra não precisava nem falar, porque não tinha o que falar, entendeu? Porque ele estava tão na presença de Deus ali, tanto nos caminhos de Deus, que chegou um momento que ele simplesmente foi tomado para si. O Senhor falou: vem comigo, vem para a minha presença aqui, vamos desfrutar junto aqui. Graças ao Senhor, né, irmãos? Se a gente andar com Deus, a gente vai se tornar íntimo dele, né? Quando a gente é muito amigo de uma pessoa, a gente conhece a pessoa pelo olhar, não é verdade? A Aline, ela olhando para mim, ela já me conhece. Que além de marido e mulher, a gente é amigo também, né? Então a gente tem que ser amigo, né?
Então ela sabe quando eu estou bem, quando eu não estou. Então o Senhor, Ele quer ter esse nível de relacionamento conosco. De a gente olhar para Ele, e a gente conhecer o coração dEle. E a gente poder conhecer também o coração dEle. Conhecer o que Ele está sentindo. Qual o desejo do coração dEle para nós, né? É esse nível de intimidade que o Senhor quer que a gente alcance, né? Ó Senhor Jesus. João 7. Estou finalizando, tá? É o último versículo. João 7, 38 e 39. Vamos ler junto esse aqui. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Porém, Jesus não havia sido ainda glorificado. Imagina, irmãos, hoje a gente ainda tem o privilégio, os discípulos tiveram um grande privilégio, não é verdade? Eles andaram com Deus, mas eles não tinham a presença de Deus dentro do interior deles. Hoje nós temos a presença de Deus, nós temos o próprio Espírito do Senhor dentro de cada um de nós. Quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos Ele para dentro de nós, Ele passou a habitar dentro do nosso coração. E Ele quer tomar todo o nosso ser. Ele quer nos encher cada dia mais com sua vida, com a sua natureza, né? Nos encher dele mesmo e nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o processo que o Senhor está fazendo. Esse é o processo que o Senhor está fazendo para que todas as coisas encabecem nele. Mas primeiro Ele precisa ser o cabeça da minha vida, o cabeça da minha casa, o cabeça da minha família, o cabeça do meu lar. O Senhor, Ele quer primeiro encabeçar o nosso ser, tomar todo o nosso coração, e depois Ele quer que esse rio que inundou e preencheu todo o nosso ser transborde e alcance as outras pessoas. Os seus outros escolhidos que estão lá fora, né? E quando isso acontecer, irmãos, você não vai precisar nem falar muita coisa, tá? Você vai precisar, sabe o que você vai precisar falar? Só, posso orar por você. Só isso. Eu acho que isso foi a palavra mais forte e mais libertadora que o Senhor deu nos últimos tempos para nós, que é a oportunidade de orar pelas pessoas. Então, quando a gente fala, posso orar por você, e quando você abre a boca, não é o seu conhecimento não, tá? Se você leu a Bíblia 2, 10, 15 vezes, não, isso não importa. Mas é o Espírito do Senhor dentro de você. Aí ele vai ser esse rio que vai alcançar e vai inundar o coração daquela pessoa. Então não vai ser você falando, mas sim vai ser o Senhor falando por meio da sua boca, né? Ó Senhor Jesus, Cristo, Ele já fez a parte dele, não é verdade, irmãos? Ele morreu na cruz para que fosse gerado muitos filhos, né? Muitos filhos, e hoje nós somos a sua extensão aqui na terra, né? Seus filhos, seus herdeiros, né? E Ele conta com a sua extensão, né? Com a igreja, com cada um de nós, para que Ele possa voltar. E eu creio que está muito próximo. Diante da teoria do irmão Bento, deve estar faltando quantos tempos, irmão? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ter um amor pela palavra. Que essa semana a gente possa começar diferente. Eu quero começar diferente. Ter um amor mais reverente à palavra, ter uma comunhão mais com o Senhor, né? Uma intimidade com o Senhor, e poder ser esse rio para alcançar as pessoas. Pode ter certeza que o Senhor te colocou aonde você está, é porque Ele quer te usar com alguém. E tem algum filho, algum escolhido, algum chamado lá. E o Senhor vai te usar. Pode ter certeza disso. Que no momento certo, se você der oportunidade para Ele, você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Jesus é o Senhor. Amém.